É, olha, assim, é mais um daqueles que nós que temos Desconhecemos. a mente velha, né? A gente Sim. não sabe quem é, mas está sendo muito pedido, fomos lá e pesquisamos sobre ele e, enfim, quer fazer a análise primeiro, depois a gente conta a história dele. Em outras vidas suicidas, né? Vidas suicidas, caminhadas de perdições e de muitas desavenças, aonde hoje, pela quarta reencarnação, pela qual viveu hoje, né, nesta vida, a quarta reencarnação, traz o histórico da busca, do acontecimento e, ao mesmo tempo, da trama interna. Uma alma que, desde os 8 anos de idade, já vinha na trama mental, o questionamento, um pouco de revolta familiar e a própria revolta interna, que já veio minguando dentro dele o tempo inteiro, enalando caminhos confusos e tendo muitas vezes caminhadas internas e bem conturbada. Por mais que tenha reencarnado de um suicídio para a Terra novamente, veio com o mental ainda muito confuso e com sequelas e com consequência de um passado muito mal trabalhado. Espiritualmente, a falta da crença, a falta da fé e até mesmo a falta de acreditar em si próprio. Essa reencarnação foi um aprendizado muito curto e que acabou tendo as confusões e as turbulências espirituais o tempo inteiro. Uma alma que nunca sabia direito o que queria da própria vida, pensamentos e ideias confusas, e no dia a dia nunca jogando a verdade, sempre tendo as confusões nas palavras e causando as incertezas o tempo inteiro. Por mais que espiritualmente lapidasse ou tentasse trazer algum resíduo, este espírito sempre tinha os próprios pensamentos, aonde não era muito favorável nem a si próprio. Revoltas internas, uma vazão interna de pensamentos que sempre o levava a confusões e a intrigas o tempo inteiro. De outro lado, aquela mudança de humor durante o dia inteiro, trazendo vários setores de energias, amor, ódio, incompreensão, incerteza, ao mesmo tempo uma vontade de querer mudar o mundo e as pessoas, mas dentro dele mesmo um vazio pelo qual até hoje continua. Essa alma é uma alma que, com todo respeito espiritual, se fosse para fazer uma triagem espiritual, não estaria apta a reencarnar novamente. Porque se você for puxar os rótulos espirituais, mental, cardíaco, plexo, que são as energias principais, todas essas energias têm falhas. Então é como se, numa fila, num chamado de reencarne, o certo seria sair da fila, né? Ó, filho, sai da fila, vamos te recompor mais um pouco para depois você voltar. Não, quero ser agora, tem que ser agora é o meu momento. Então é um espírito que ele reencarnou, mas sem projetos. Então ele não teve aquela âncora, né? Aquele apoio familiar e até mesmo espiritualmente falando do próprio pré-espírito. Então, ao reencarnar, ele reencarnou com muitas falhas espirituais. Então, é um espírito que ele vem muito incompleto para a Terra. Quem seria ele na Terra? O nome dele é Gustav Elijah. Esse último nome eu não sei nem pronunciar, mas é alguma coisa assim. A-H-R. É o sobrenome dele. É que tem É que eu fiz a pronúncia em árabe. Ele tem um acento muito doido aqui, que eu nunca tinha visto esse acento aqui, olha aqui. É sueco. Ele tem cara. Se fosse puxar na linhagem espiritual, ele não estaria apto a reencarnar. Ficariam bons anos no plano da espiritualidade até se reestruturar. Certo. Ele teve uma carreira meteórica, ele morreu com 21 anos. Ele estava começando a explodir, assim, e aí ele morreu, foi encontrado no ônibus da turnê, que ele ia fazer um show, e morto, overdose, ele tinha muita depressão e tudo mais. E aí agora parece que está rolando uma disputa, porque a família meio que culpa por negligência os empresários e os agentes que estavam com ele ali. Não tem nenhum culpado. Não tem nenhum culpado. E nessa semana mesmo do desencarne, o Caboclo diz, se não fosse naquele dia, seria no dia seguinte. O plano, na verdade, seria para o dia seguinte, onde não tem culpado nenhum. Ele é um espírito que ele não tinha foco. Imagina você assumir um cargo sem ter rótulo, sem ter o conhecimento e nem saber o que está fazendo. Deram uma gerência para ele fazer, ao mesmo tempo sem adaptação de direcionamento nenhum. Então é um espírito literalmente perdido.
No caso dele, não existe culpado. Perante a espiritualidade, o verdadeiro culpado é ele mesmo, né? Falando do nível espiritual, porque era uma alma que desde sempre ele foi alinhado a não reencarnar. E a teimosia para o reencarne era muito grande o tempo inteiro. Então, se ele tivesse respeitado a triagem espiritual, passado por uma lapidação, por um desenvolvimento espiritual, ele viria numa bondade de alma, familiar, inteligência, equilíbrio. Porque o positivo dele, ele seria uma pessoa maravilhosa. O negativo traz essa bipolaridade, as várias estações num dia só, porque é um espírito que ele não teve a programação toda para poder reencarnar. Então, nesse dia, se não fosse nesse dia, seria no dia seguinte. O certo mesmo, combinado diante do filho, seria no dia seguinte. Ele só adiantou o que ele já estava planejando para fazer no dia seguinte. Então, de repente, ia ser amanhã, ele fez hoje. Mas sem culpados nenhum. Nenhum. E ele também era uma pessoa muito cativante. Então, ali ninguém faria nenhum mal para ele. Então, por mais que ele seja essa pessoa dispersa, desfocada da terra, o dia a dia dele, ele não fazia mal para ninguém, não queria mal para ninguém, vivia a vida dele, tanto faz, tanto fez, muito neutro nas decisões da vida. Então, não teria inimigos e nem pessoas que pudessem fazer essa maldade com ele de caso pensado. Então, não existe culpados. O culpado é apenas ele novamente. E no meu conceito espiritual foi ótimo, né? Não da forma que foi feita, mas ele voltar de novo para se lapidar foi a melhor coisa. Porque ele ia se estourar inteiro. A vida inteira ia ter a fama, o dinheiro, mas a família em si e ele próprio sempre sofrendo, sempre tendo essa tristeza de alma. Porque do nascimento até os 12 anos de idade, ele viveu super bem. Dos 14 à frente, foi aonde o mental começou a desequilibrar por inteiro. Então, ele ia ter o enredo da fartura, o dinheiro em si, mas uma pessoa super infeliz. E que ia estar ou se drogando o tempo inteiro, ou se alcoolizando o tempo inteiro, e sempre entrando, mergulhando numa depressão. Então, ia ter uma vida infernal. Lógico que a morte, a forma que ele praticou, foi brutal. Mas, espiritualmente falando, em termos de energia, a melhor coisa foi pedir para voltar.